novo capítulo da política brasileira começou a ganhar forma em Brasília, e dessa vez com um ingrediente que sempre desperta a atenção: o embate direto entre figuras de grande influência nacional dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça foi escolhido como relator de uma queixa-crime movida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra o deputado André Janones. E essa decisão acendeu uma série de debates, análises e expectativas sobre os rumos desse caso. Desde o início, o que mais chamou a atenção não foi apenas o teor da ação, mas principalmente quem ficaria responsável por conduzi-la. O sorteio que levou o nome de Mendonça à relatoria trouxe à tona discussões sobre imparcialidade, justiça e o papel do Supremo em momentos de tensão política. E é justamente nesse ponto que a figura de André Mendonça se destaca de forma muito clara. Conhecido por seu perfil técnico, equilibrado e profundamente ligado aos princípios constitucionais, Mendonça construiu ao longo de sua trajetória uma imagem de magistrado comprometido com o devido processo legal. Antes mesmo de chegar ao STF, ele já havia passado por funções importantes, como advogado-geral da União e ministro da Justiça, o que lhe deu uma visão ampla e estratégica do funcionamento das instituições brasileiras. Essa bagagem, sem dúvida, pesa positivamente no momento em que ele assume a relatoria de um caso tão sensível. A ação em questão foi protocolada no Supremo no dia 30 de março, quando Jair Bolsonaro decidiu reagir judicialmente a declarações feitas por André Janones. O deputado havia publicado um vídeo criticando o ex-presidente após a autorização para que ele permanecesse por 90 dias em prisão domiciliar. A fala de Janones, segundo a defesa de Bolsonaro, ultrapassaria os limites da crítica política e entraria no campo da ofensa, motivando assim a queixa-crime. Esse tipo de conflito não é incomum na política brasileira, especialmente em tempos de forte polarização. No entanto, o fato de o caso chegar ao Supremo Tribunal Federal eleva o nível da discussão e exige ainda mais responsabilidade e cautela por parte de quem irá julgá-lo. E é exatamente aí que o papel de André Mendonça ganha relevância. Ao assumir a relatoria, Mendonça não apenas passa a conduzir os trâmites processuais, mas também se torna peça-chave na garantia de que todas as partes sejam ouvidas com justiça e que a Constituição seja respeitada em cada etapa. Sua atuação até aqui tem sido marcada por decisões fundamentadas, respeito às garantias individuais e uma postura que busca evitar excessos, seja de um lado ou de outro. É importante destacar que, apesar de ter sido indicado ao STF por Jair Bolsonaro, Mendonça já demonstrou em diversas ocasiões que sua atuação na corte não se resume a alinhamentos políticos. Pelo contrário, ele tem se posicionado de forma independente, analisando cada caso com base nos autos e nos princípios legais. Isso reforça a confiança de que sua condução neste processo seguirá a mesma linha de equilíbrio. A escolha de um relator em casos como esse não é apenas um detalhe técnico. Ela pode influenciar diretamente o ritmo do processo, as decisões iniciais e até mesmo o tom das discussões dentro do tribunal. Por isso, o nome de Mendonça sendo sorteado trouxe para muitos uma sensação de que o caso será tratado com seriedade e responsabilidade. Outro ponto que merece atenção é o contexto em que essa ação surge. O Brasil vive um momento em que o debate público frequentemente ultrapassa os limites do respeito, especialmente nas redes sociais. Declarações mais duras, acusações e confrontos verbais se tornaram comuns, o que acaba gerando um ambiente de constante tensão. Nesse cenário, o papel do judiciário se torna ainda mais delicado. André Mendonça, com seu perfil mais discreto e técnico, surge como uma figura capaz de trazer um pouco de estabilidade a esse ambiente turbulento. Sua forma de trabalhar, geralmente mais silenciosa e baseada em fundamentos jurídicos sólidos, contrasta com o barulho que muitas vezes domina o debate político. A condução desse caso também será um teste importante para reforçar um princípio essencial da democracia: a liberdade de expressão com responsabilidade. Até que ponto uma crítica pode ser considerada legítima? Em que momento ela se transforma em ofensa? Essas são questões complexas, que exigem uma análise cuidadosa e equilibrada, exatamente o tipo de análise que se espera de Mendonça. Além disso, o caso coloca em evidência o papel do Supremo como árbitro em conflitos políticos.
Em um país democrático, é natural que existam divergências, mas é fundamental que haja instituições fortes e confiáveis para mediar esses conflitos. E o STF, nesse sentido, tem uma responsabilidade enorme. A presença de André Mendonça nesse cenário reforça a importância de se ter ministros comprometidos com a Constituição e com o Estado de Direito. Sua trajetória mostra alguém que valoriza princípios, que busca agir com prudência e que entende o peso de cada decisão tomada dentro da Suprema Corte. Outro aspecto que não pode ser ignorado é o impacto público desse tipo de processo. Casos envolvendo figuras políticas de grande visibilidade sempre geram repercussão, influenciam a opinião pública e, muitas vezes, acabam sendo usados como instrumento de narrativa por diferentes grupos. Por isso, a atuação do relator precisa ser ainda mais cuidadosa, evitando qualquer interpretação de parcialidade. E até aqui, tudo indica que Mendonça tem plena consciência disso. Sua postura reservada e seu histórico de decisões técnicas sugerem que ele seguirá conduzindo o caso com a mesma linha de atuação que tem marcado sua passagem pelo STF. Enquanto o processo avança, o país acompanha atento. Cada movimento, cada decisão e cada manifestação dentro desse caso será analisada sob diferentes perspectivas. Mas, acima de tudo, existe uma expectativa de que a justiça prevaleça, independentemente de posições políticas. E é justamente essa expectativa que fortalece a importância de André Mendonça nesse momento. Mais do que um relator, ele se torna um símbolo da necessidade de equilíbrio, responsabilidade e compromisso com a lei em tempos de polarização. No fim das contas, o que está em jogo vai muito além de uma disputa entre dois nomes da política. Trata-se de reafirmar valores fundamentais da democracia brasileira, como o respeito, a legalidade e a busca por justiça. E nesse cenário, a atuação de Mendonça pode ser determinante para mostrar que, mesmo em meio a tensões, as instituições continuam funcionando. Assim, o caso segue seu curso, agora sob a relatoria de um ministro que carrega consigo não apenas experiência, mas também a responsabilidade de conduzir um processo que, sem dúvida, ficará marcado como mais um capítulo importante da política e do judiciário brasileiro.